Boa tarde. Eu não sei nem se está funcionando a minha voz. Espero que sim. Vou verificar agora. Tá sim, está funcionando a minha voz. É, Estou continuando aqui a ler Homens e Caranguejos, né, que eu comecei ontem. Muito empolgante. É, E que ontem eu não aguentei continuar porque minha garganta já estava ficando ruim. Provavelmente vai chegar um ponto que eu também não vou mais aguentar, que minha garganta vai ficar ruim, né? Mas eu vou ler até onde eu conseguir. É, Parando aí, né, por capítulo. Mas é isso aí. Parei no capítulo 4, né, que foi até onde, como eu disse, parei de conseguir falar. E hoje a minha voz ainda está perturbada. Não estou acostumado a falar tanto, né, mas hoje eu já trouxe a minha água, não vou precisar sair, né. Tomara que não acabe, quer dizer, na hora vai acabar, né. Mas, enfim, vou começar. De como o chão fugiu debaixo dos pés dos milionários da borracha. O trabalho que faz João Paulo na parte da tarde, dentro da casa do vigário, está longe de dar-lhe o mesmo prazer do trabalho da manhã, pegando Ganhamu nas margens do rio. Ajudando a fabricar a tempestade para pegar Ganhamu, João Paulo se sente crescer diante dos seus próprios olhos, ficando do tamanho dos heróis das histórias fabulosas que lhe conta o seu amigo Cosme. Histórias de lutas titânicas por tesouros encantados, de batalhas terríveis com inimigos ocultos e com monstros sobrenaturais. Na imaginação de João Paulo, enquanto ele percorre os campos, há ocasiões em que mesmo os ganhamões crescem, incham de tal forma que viram monstros capazes de engolir um homem inteiro, como aquelas cobras do Amazonas que Cosme conta que são capazes de engolir um boi e passar depois um mês todo giboiando, digerindo a sua carne. Caranguejos monstruosos que, depois de engolir os homens, se vão tranquilamente levando suas vítimas dentro do enorme baú de sua carapaça, guardada pelas patas gigantescas que se perfilam como armas agressivas. Mas João Paulo está sempre pronto para salvar essas vítimas, lutando vitoriosamente contra esses monstros imaginários, sempre pronto para libertar os homens prisioneiros desses baús vivos, os caranguejos. Na tarefa da manhã, portanto, há sempre algo de heróico. Já nos mesquinhos afazeres domésticos, varrendo o quintal, lustrando os móveis, tirando as teias de aranha do telhado da casa do vigário, João Paulo se sente diminuído, se sente mesmo do tamanho do menino morador de Mucambo, criado de padre. Para não se revoltar contra o trabalho humilhante, João Paulo parte outra vez na imaginação. Deixa os braços e as mãos se ocupando desses afazeres, mas foge com a cabeça pelo mundo afora, vendo e fazendo coisas do arco da velha. É como se ele não estivesse mais na casa do vigário. É como se houvesse partido com seu amigo Cosme. Como se ele fosse as pernas que faltam ao seu amigo para percorrerem juntos todos aqueles lugares onde Cosme tinha vivido outrora suas impressionantes aventuras. É sempre Cosme o companheiro das aventuras de sua imaginação, porque foi Cosme que a acendeu desde o primeiro momento que se encontraram. Há 3 anos que são amigos e a amizade dos dois só faz crescer. Nasceu essa amizade num dia em que João Paulo estava empinando papagaio na beira do mangue, quando começou a sentir batendo em seu rosto com insistência um foco de luz. Intrigado com esse jogo, João Paulo recolheu seu papagaio debaixo do braço e dirigiu-se para a porta do mucambo de Cosme para ver de onde vinha aquele foco de luz. Não conseguiu ver nada, porque a janela do mucambo era mais alta do que ele, mas ouviu uma voz convidando-o a entrar. Abriu a porta e viu estirado numa cama de madeira um homem magro, de pernas e braços muito finos, com uma cabeça enorme, da qual prendia uma barba branca. João Paulo só tinha visto uma cabeça igual nos santos da igreja de Afogados. Assustou-se, mas o homem sorriu e fez ele se sentar num banquinho ao seu lado. Explicou-lhe o que o chamara porque queria conversar um pouco com ele. Perguntou onde o menino morava e quem era o pai dele. Interessou-se por sua vida e por seus brinquedos. E, uma hora depois, estavam íntimos.
Cosme encomendou a João Paulo de levar-lhe sempre que pudesse os jornais velhos que ele encontrasse pela cidade. E foi para levar esses jornais que se amiudaram as visitas de João Paulo ao paralítico. O menino recolhia os jornais nas latas de lixo das casas ricas, nos bancos dos jardins, na farmácia e na padaria, cujos proprietários atendiam ao seu pedido. E vinha, radiante, com a sua carga de jornais velhos, visitar seu amigo Cosme. No princípio, pensava João Paulo que Cosme queria esses jornais para com eles cobrir, nas noites de frio, o seu corpo estropiado. Mas Cosme lhe explicou para que os queria. Explicou que para ele o espelho de mão e o jornal eram praticamente a mesma coisa. Com os dois podia Cosme tomar contato com a vida, informar-se do que estava passando no mundo, no espelho, no que se passava ali perto, e no seu pequeno mundo no jornal, o que se passava mais longe. No espelho, do que se passava ali perto no seu pequeno mundo, no jornal, do que se passava mais longe, na cidade, noutras cidades, no grande mundo. Me confundi. Nessas visitas, Cosme foi contando aos meninos as aventuras de sua vida. Contou que com Zé Luís, ele também nascera no sertão, numa vila do Seridó, que é a região que dá o algodão de fibra mais longa do mundo. Dizem que a mais longa mesmo que a fibra do algodão do Egito, já famoso no tempo dos faraós, que em criança foi trabalhar como servente de uma escola pública onde assistia todas as aulas e cedo aprendeu a ler, que leu todos os livros da biblioteca da escola, ficando um viciado na leitura. Ficando homem, Cosme se estabelecera em sua vila como negociante de algodão. Montou uma pequena descaroçadeira e comprava e vendia o algodão produzido na região. No seu caso, não fora a seca que o expulsara do sertão. A várias secas ele tinha conseguido resistir. Fora coisa muito pior. Foi o monopólio, dizia ele, que é um monstro bem mais impiedoso do que a seca. Ademais, a seca chega e depois vai embora. E a gente que ela expulsou pode voltar às suas terras. O monopólio não. Quando ele chega e se instala numa região, não sai mais. Não entendendo bem a coisa, João Paulo lhe perguntou o que era monopólio. Era alguma doença má? E foi então que Cosme, com paciência, explicara tudo a João Paulo. Explicara que seu negócio ia bem. Ele viajava pelas terras da redondeza, comprando o algodão dos plantadores que ele descaroçava, e depois vendia a fibra e as sementes na capital. Gostava do negócio, gostava dessas viagens nas quais comprava sempre muitos livros. Mas um dia começou a aparecer na região uns moços bem vestidos, que tinham vindo de São Paulo, com a tarefa de comprar algodão, e ofereciam aos plantadores um preço que ele não podia pagar nem de longe, porque ele parecia bem acima do preço do mercado. Mas ele tentara pagar a preços idênticos. Mas quando veio vender no Recife o algodão e as sementes, foi por preço bem mais baixo, perdendo em dinheirão. Durante 2 safras tentou lutar contra os atravessadores do sul, mas viu que era impossível concorrer com eles. Não entendera como eles podiam negociar naquelas bases. Procurou ter um contato com esses moços de novo do novo mercado do algodão. Era gente fina, educada, cordial. Foram gentis e explicaram-lhe tudo o que se estava passando. Trabalhavam para uma grande companhia estrangeira, especialista em importar algodão, que tinha resolvido se estabelecer no Nordeste. Mas a companhia não queria concorrentes e começara por afastá-los todos do seu caminho. Mesmo os pequenos comerciantes, como era o caso de Cosme. Por isso, a companhia pagava um preço acima do mercado que os pequenos comerciantes não podiam pagar. Perdia dinheiro a propósito, 2 ou 3 anos, mas acabava com o mercado local do algodão. Ficava sozinha. E aí é que ela fazia os preços que bem queria. Os rapazes explicaram a Cosme que o melhor mesmo era ele se retirar do ramo. E como eles eram seus amigos, arranjaram que a companhia comprasse sua pequena fábrica de descaroçar o algodão. Imprensado contra a parede, Cosme teve que ceder e emigrar do sertão antes que se acabasse o seu dinheiro, lutando contra o monstro do monopólio. Vendeu sua fábrica para a companhia que a desmontou e partiu para a capital, o Recife. Mas João Paulo continuava sem entender bem e lhe pergunta por que o governo não o defendera contra esse monstro.
Cosme respondeu que o filho do governador, sendo um representante da Companhia do Estado, era um dos que comiam tranquilamente na mão do monstro. No Recife, Cosme lera nos jornais que os homens de coragem enriqueciam no Acre num abrir e fechar de olhos, com a guerra na Europa. A borracha estava valendo uma fortuna, e a Amazônia era o paraíso da borracha. A aventura o tentou, embora as pessoas mais sensatas tentassem esfriar o seu entusiasmo. O seu velho patrão, o professor Guilhermino, lhe dissera: "Não vá para o Acre. O Acre é como outro mundo. Pode ser muito bom, mas quem para lá não volta mais. Quem para lá vai, não volta mais." Mas ele era moço e ambicioso, e foi. Foi e voltou, mas voltou estropiado, aleijado pro resto da vida. E ali estava ele, estirado no seu giral, a evocar melancolicamente a sua aventura, diante da imaginação acesa de João Paulo. Parti daqui do Recife no navio da Costeira, até Belém do Pará. Lá subi o rio no navio Gaiola, até Manaus. Junto com outros nordestinos, retirantes das secas, atravessei aquele mundo de água, de boca aberta, com o queixo caído de ver tanta água, quando no sertão a gente não se encontrava uma gota. Não foi preciso ir até o Acre, porque em Manaus mesmo encontrei a fortuna. Subi num braço do rio com os meus apetrechos e 2 homens para ajudar na colheita da borracha, e vendendo algodão crescia, estirava mesmo como uma fita de borracha. Da noite pro dia fiquei importante. Só comia coisas importadas da Europa, carne e feijão enlatados, verduras, legumes e frutas de conserva, chocolates e vinhos finos. A verdade é que da Europa vinha tudo o que se consumia na região. Da Inglaterra vinha a carne e o feijão. Da França, a champanhe e também as atrizes cômicas para cantarem no teatro de Manaus. Da Polônia, as mulheres para provar os bordéis. Na Amazônia mesmo só se produzia borracha. Ninguém cuidava de outra coisa senão de colher borracha, de defumá-la, de vendê-la, de ficar rico depressa. Sentindo o interesse crescente de João Paulo nos olhos fixos do menino Cosme, Sentindo o interesse crescente de João Paulo, nos olhos fixos do menino, Cosme continuava, alisando com seus dedos magros a barba hirsuta. Mais depressa ainda do que a riqueza, caminhou a desgraça na Amazônia. Eu já me sentia dono do mundo quando o meu mundo se desmoronou. Havia nesse tempo com uma polaca loura chamada Janine, que tinha um grande sinal preto no lábio superior. Era uma mulher soberba. Dei-lhe muitos cortes de seda e um colar de pérolas que comprei na loja dos japoneses. Frequentava então os grandes cabarés da cidade, onde eu acendia o charuto dos meus amigos com cédulas de 500 mil réis. Fui eu quem fez subir de importância a classe dos seringueiros. Vivia assim como um lorde, seguro de si e do futuro, quando uma noite, ao sair de um cabaré, senti na rua, de repente, o chão fugir debaixo dos meus pés. Pensei a princípio que tinha bebido champanhe demais e por isso sentia as pernas bambas e os pés fofos. Mas não era bebedeira o que eu sentia. Era o beri-beri subindo-me pelas pernas acima e tomando conta de meu corpo. Era paralisia provocada pela fome de alimentos frescos, que naquela noite me jogava na cama, de onde eu jamais me levantaria com as minhas próprias pernas. Na minha arrogância que eu me fazia sentir-me dono do mundo, eu nunca esperara ser derrubado pelo beri-beri, embora tivesse notícia que milhares de outros seringueiros tinham sido atacados dessa estranha doença, que naquela época ninguém sabia o que era e que até hoje se sabe que é uma doença da fome. Para não deixar minha carcaça enterrada na terra da borracha, tratei de fugir depressa daquele inferno verde. Comprei uma cadeira de rodas na casa de móveis do Antônio Mendes, que estava ficando podre de rico, cobrando um despropósito por esses móveis de sua fabricação a todos os seringueiros que eram tomados pela paralisia. Desci com um bando deles no outro navio Gaiola. Punha as nossas cadeiras de roda no convés e ficávamos a nos lamentar, uns para os outros, das nossas desditas. Do fim de todas as nossas ilusões de sermos milionários da borracha. O que éramos mesmo era um bando de trapos humanos jogados naquele convés de navio, voltando desiludidos para nossas terras, tentando salvar as nossas peles. Cosme contou que ao chegar no Recife consultara todas as celebridades da medicina e que esses sábios lhe diziam que aquilo era uma intoxicação produzida pelo álcool e pelos alimentos estragados.
Para curar-se, o que precisava fazer antes de tudo era comer o menos possível. Era viver quase em jejum. E quando ele jejuava e os médicos comiam-lhe o dinheiro todo, ganho a custo de tanto sofrimento, a paralisia progredia. Foi assim que a sua fortuna se fundiu, como se fundiram e desapareceram os músculos de suas pernas, e a sua força de andar, e a sua mola de mandar, os seus nervos e o seu dinheiro. Se estou aqui nessa cama, estirado como um trapo, dizia Cosme, gesticulando com um espelhinho na palma da mão, a culpa é minha. A verdade é que foi a miséria do sertão que me fez sair de lá, e a fome de alimentos frescos na Amazônia que me derrubou no chão. Mas foi a minha ambição de riqueza que me levou para lá, o que foi a minha verdadeira perdição. Quando João Paulo ficou conhecendo em todos os detalhes a Odisseia de Cosme em sua fracassada aventura para conquistar o mundo, cresceu ainda mais a sua admiração pelo amigo e a sua curiosidade em ouvi-lo contar mais coisas de sua vida. E Cosme sempre satisfez essa curiosidade do menino. Sempre contou-lhe não só as coisas maravilhosas do mundo que ele percorrera com suas pernas, a Amazônia, mas também as do mundo que percorrera com a cabeça, nos livros, todas as lembranças de suas leituras na mocidade. João Paulo bebia essas histórias com sofreguidão. Para ele, Cosme era uma espécie de oráculo que tudo sabia e que tudo o que dizia era como se fosse sagrado. E não só para ele que era um menino, mas para quase todos os habitantes da aldeia teimosa. Todos admiravam a sabedoria de Cosme, que era o verdadeiro cérebro daquela comunidade, a sua cabeça pensante para decidir de seus grandes problemas ou para explicar as coisas incompreensíveis ao limitado conhecimento dos outros. Com o passar do tempo, quanto mais murchavam os músculos do corpo de Cosme, mais parecia crescer a sua cabeça, e com ela o seu saber. Estirado no seu giral, deitado no seu mocambo perdido no matagal, parecia que Cosme estava em comunicação permanente com o mundo inteiro. Tudo o que acontecia lhe era logo comunicado, através de fluidos misteriosos. A verdade é que ele sabia das coisas antes mesmo das coisas acontecerem. O seu saber fazia-o adivinho uma espécie de profeta aos olhos da comunidade. Um ano atrás, numa de suas conversas com Zé Luiz, Cosme um dia predisse que Rosa, a irmã solteira do Mateus, iria parecer grávida. E disse mesmo, com um sorriso malicioso, estar certo de que o filho dela se parecia muito com Sebastião. E não é que se notasse qualquer mudança na vida de Rosa. Quando meses depois, a barriga dela começou a crescer. Acharam que Cosme tinha adivinhado, mas ele negava que fosse adivinhação. Dizia modestamente que o espelho dele via e lhe contava coisas invisíveis aos olhos dos vizinhos. Também, quando houve um tremendo crime de ciúme no bairro e encontraram morto na beira do mangue o mulato Júlio, com uma faca enfiada nas partes, ninguém sabia quem era o assassino. Mas Cosme sabia porque seu espelho tinha visto o crime. E foi ele quem permitiu à polícia descobrir o criminoso, informando ao delegado que veio ouvi-lo no seu mocambo. Estava João Paulo com o pensamento perdido nos detalhes da vida de Cosme, quando ouviu a voz do vigário chamando na sala de visita. Largou o ciscador junto ao muro do quintal e foi ver o padre. Esse lhe recomendou ir depressa chamar o sacristão para dobrar o sino da igreja. É que tinham vindo há pouco avisar ao padre que a dona Clotilde, presidente da confraria das Filhas de Maria, tinha morrido de repente. Era ela um dos pilares da igreja, sua grande benfeitora. Era preciso que os sinos dobrassem depressa e forte. João Paulo foi correndo à casa do sacristão, mas não o encontrou. Este tinha ido à cidade buscar velas para a missa de sétimo dia de outro morto. Na falta do sacristão, o padre perguntou a João Paulo se ele sabia dobrar os sinos, e ele disse que estava cansado de saber, que quando o sacristão tinha preguiça, mandava ele subir à torre da igreja para dobrar os sinos, chamando os fiéis para a missa, e que dobres de finados já tocara mais de uma dúzia. Então o padre ordenou que ele dobrasse finados pela velha Clotilde. João Paulo subiu na torre da igreja e do alto, naquela hora em que o sol se punha, viu a cidade inteira vestida de roxo. De um lado, as casas crescendo cada vez mais com a distância, até virarem arranha-céus no centro da cidade. As torres das igrejas também crescendo cada vez mais, até alcançarem
até alcançarem as alturas imensas das torres das igrejas do bairro do Recife. Do outro lado, as casas diminuindo de altura, ficando cada vez mais baixas com a distância, virando mocambos latados, até desaparecerem de todo dentro da lama do mangue. Trepado na torre da igreja, João Paulo se sentia como se tivesse a cavalo no ombro de uma montanha que fosse um divisor de águas, de onde corriam para um lado os rios da fortuna e para o outro lado os rios da miséria. Correndo uns para as terras dos ricos e outros para as terras dos pobres, lembrava-se João Paulo, nesta hora, da frase que ouvira da boca de sua mãe: lá do outro lado é o paraíso dos ricos, aqui é o paraíso dos pobres. E neste momento puxava as cordas do sino, dobrando finados, e as puxava com um certo gosto perverso, sabendo que aqueles sons arrancados do bronze iriam varar o ar em todas as direções, e iriam assustar, fazer encolher-se de medo dentro de suas casas os habitantes da cidade rica e os habitantes do mangue miserável. Se Cosme, no seu mocambo, ao ouvir o dobre de finados, puxava o lençol que lhe cobria o corpo até o pescoço, sentindo o bafo frio da morte soprar-lhe sobre o corpo, também Vanderlei, que morava num palacete de luxo no Largo da Paz, ao ouvir esses sons macabros, correria assombrado do terraço do seu palacete para se esconder dentro do seu quarto, com medo de ser encontrado pela morte que esvoaçava no ar. João Paulo sabe que em tudo quanto é casa, nas dos ricos e nas dos pobres, os homens ao ouvirem aquele dobre de finados, sentem descer um frio, onde o medo da morte é maior. O frio também maior, como se a espada já tivesse entrado de espinha dentro. Enquanto o sino continua dobrando, João Paulo ri sozinho, lembrando-se do que Cosme dissera uma vez, de que os ricos têm um coração duro, mas os nervos fracos. E João Paulo puxa as cordas do sino com certa raiva, como se estivesse puxando mesmo os nervos fracos de todos os ricos, e cada vez com mais força, como se quisesse arrebentá-los. Forte, tá? Capítulo 5. De como Zé Luís falou com Deus sem antes se benzer. Nas noites de lua cheia, os vizinhos vêm se sentar em frente ao mocambo de Zé Luís para contar ou para ouvir histórias. Se a noite é fresca como a de hoje, soprando um ventinho carregado do cheiro dos sargaços, eles se acocoram em torno a uma pequena fogueira de varas de mangues e aquecem o corpo ao calor do fogo e de alguns goles espaçados de cachaça. João Paulo encosta-se na parede de barro do mocambo e se regala com essas histórias, principalmente quando é o próprio pai que conta, o que raramente acontece. Hoje é um desses grandes dias, porque a verdade é que Zé Luís não é um homem de falar muito, de se derramar em confidências. Ao contrário, ouve mais do que fala. Só bem poucas vezes ele se abre e deixa aparecer seus sentimentos mais íntimos. Nesta noite, insistiram com ele para contar como viera parar nos mangues, como viera habitar a aldeia teimosa. Ele cedeu à insistência. É possível que, para dar prazer a João Paulo, cujos olhos vivos, fixados nos olhos do pai, eram uma verdadeira súplica, não tinha ele prometido contar ao filho um desses dias a sua odisseia, descendo do sertão até encontrar os mangues? Contaria hoje, e contou. Começou tropeçando nas palavras, vencendo com esforço o emaranhado das ideias. Depois foi tomando embalagem e a sua história corria como um rio, banhando de felicidade a alma de João Paulo. História de fome não é história que se conte, começou Zé Luís. É só tristeza. Tristeza e vergonha. História feia. Mas se vocês querem, eu conto assim mesmo. Conto a tristeza e a vergonha que a gente passou na seca de 1947. Até então, a gente vivia feliz no sertão de Cabeceiras. É verdade que o município mais seco do Nordeste, e de vez em quando a gente se aperreava com a falta de chuvas. Mas eu sempre me arranjei. Quando a seca apertava de um lado, a gente desapertava de outro lado. Se o pasto acabava, a gente dava rama ao gado. Se as ramas acabavam, tangia-se o gado para um pé de serra. Encontrava-se sempre uma salvação. Misturava-se a farinha de mesa com a farinha braba de macambira. Arrancava-se no mato algumas raízes brabas e atravessava-se a penúria.
O trabalho era duro, é verdade, mas tinha suas compensações. Eu cuidava do gado do coronel Virgílio Maracajá e plantava um pequeno roçado. De cada 4 bezerros que nascia, um ficava com a minha marca. Era a minha paga de vaqueiro. Na casinha da gente podia-se morar. Quando nas tardes vermelhas do sertão eu voltava do trabalho para casa, encontrava Maria sentada no batente da porta, dando de mamar a João Paulo. Ao avistar de longe o menino no colo de Maria, eu pensava nas imagens, que Deus me perdoe, da Virgem Maria, amamentando o menino Deus. E o menino maior, Joaquim, brincava no pátio de casa, e quando me avistava de longe, disparava ao meu encontro. Eu me sentia feliz com a mulher e meus 2 filhos no sertão. Mas em 1947 as coisas ficaram pretas. Nunca vi uma seca tão danada. Não havia para onde apelar. Secara tudo, o vale e a serra. E as notícias que chegavam eram de que a seca era geral. Tentei tudo, mas não pude me aguentar. Passei dias de sol a sol, a tirar espinhos de mandacaru para que o gado não morresse de fome nem de sede. Mas não adiantava nada. Em poucas semanas o gado começou a entrevar de fome e ficar com os quartos duros, sem poder andar. Acho que era a mesma doença que tinha dado em Cosme, na Amazônia. Eu punha as vacas numa espécie de giral de tiras de couro, sustentando-as por baixo da barriga, mas as vacas morriam assim mesmo. O corpo suspenso, mas a cabeça e os rabos caídos, apontando para a terra estorricada. Andei como doido, correndo atrás da água que parecia fugir da gente como o diabo da cruz. A água do tanque de pedra secou logo. A cacimba do riacho fundo, que dava uma água salobra e pesada, foi baixando cada vez mais com a passagem dos retirantes, sempre sedentos, transformando-se em pouco tempo num buraco escuro, tendo lá no fundo um pouco de areia molhada que era preciso espremer e escorrer numa peneira para dar um pouco d'água. E depois a cacimba deu na pedra, e a pedra nem espremendo. Passei a buscar água numa fonte no pé da serra, a uma distância de mais de légua, mas as filas sem fim dos retirantes acabaram chupando a última gota d'água da fonte, e começamos a morrer de sede. Foi aí que se deu a tragédia que me fez perder o amor pela minha terra. Zé Luís fez uma pausa, como se quisesse tomar fôlego antes de prosseguir em sua longa história. Bebeu o seu gole de cachaça, limpou os lábios com a manga da camisa e continuou. Lembro-me bem desse triste dia. Andei a tarde toda cavando o chão de pedra na beira da várzea estorricada, em busca de alguma raiz de macaxeira que tivesse ficado, por acaso, enterrada no solo da cultura de vazante. Mas não achei nada. Desanimado, sentei-me numa pedra na beira do riacho seco e vi em torno de mim a planície descampada de uma vastidão impressionante. A seca tinha matado tudo. Deu-me uma tal depressão diante daquele espetáculo de areia e pedra que senti o meu coração dentro do peito crescer como se também virasse pedra. Veio-me uma vontade imensa de escorregar no chão, de deitar o meu corpo pesado naquela terra quente e ingrata e ali adormecer para nunca mais acordar. Mas lembrei-me de Maria esperando que eu levasse qualquer coisa para comer e do meu filho Joaquim doentinho, estirado num giral de varas. Por isso reagi contra a depressão tremenda. Colhi uns galhos de xique-xique com meu facão e toquei para casa para tentar enganar por mais um dia a fome da minha família. E Zé Luís evoca para os seus ouvintes a sua grande luta buscando escapar ao cerco da fome e da morte. Conta que pelos caminhos ásperos as solas de suas alpercatas iam batendo no chão como uma matraca e que pensamentos trágicos começaram também a matraquear sua cabeça dolorida. Quando acabaria essa seca terrível? O que acabaria primeiro, a seca ou a sua família? O que seria melhor, morrer de fome e de sede na sua própria terra ou emigrar para morrer de fadiga e de vergonha na terra dos outros? Como uma fita empoeirada, o caminho ia se desenrolando para a borda do vale, onde uma colina se levantava picada pelas hastes dos marmeleiros. De vez em quando, surgia na beira da estrada uma tosca cruz de madeira marcando o ponto onde um retirante tinha caído morto de fome e de cansaço.
Antes que ele chegasse em casa, já o sol tinha se posto, e um clarão de brasa de um vermelho violento recobria todo o horizonte, ensanguentando a paisagem desoladora. Nessa hora de transição, a terra toda parecia crescer, ficando vazia e grande demais. Zé Luís sentiu uma solidão infinita. Entrando em casa, perguntou logo pelo filho doente e Maria lhe respondeu aflita. O pobrezinho está queimando de febre e morrendo de sede. Pede água o tempo todo, mas não tenho mais uma gota para lhe dar. Acabou toda. Largando sobre a mesa o chapéu de couro e o feixe de varas de xique-xique, Zé Luís apanhou o pote e tornou a sair em busca da água. Sabendo que não havia água por perto, tocou direto para a casa de seu compadre Joca Salgado, que ficava quase uma légua de distância, para lhe pedir um copo d'água para matar a sede do seu filho doente. Bateu a porta da casa de Joca e a porta abriu-se por si. Se abriu por si. Entrou e não encontrou ninguém. Compreendeu logo que a família tinha descido a todo com os retirantes. Riscando um fósforo, correu à cozinha e aí viu o pote d'água encostado num canto da parede com a boca para baixo. Sentiu nesse momento um aperto terrível na garganta e a boca mais seca, como se a sede desadorada quisesse estrangulá-lo de uma vez. Desesperado, deixou as carreiras à casa de Joca e disparou pelas campinas desertas, decidindo a emigrar também. A largar naquele mesmo dia aquela terra amaldiçoada. Terra onde o homem trabalha todo o santo dia e no fim vê o seu filho morrendo pela falta de uma gota d'água que lhe mate a sede. No esforço da marcha através dos tabuleiros, ainda coberto de suor, e ao passar a mão sobre os cabelos ensopados, pensava na alegria imensa de uma chuvarada forte. Uma daquelas chuvaradas tremendas que às vezes desabam no sertão, e que encharcasse a sua roupa toda, o corpo todo, até a raiz dos ossos. Seu desejo era tão grande, a sede tão intensa e a angústia tão profunda, que chegou a ter alucinações, e por 2 ou 3 vezes que o sol escorria da fronte, perturbado, chegou a estender a mão no ar transparente da noite, para ver se não estava mesmo chovendo. Entrou em casa e gritou para Maria: Juntos três, mulher, embrulha bem os meninos que vamos embora dessa terra amaldiçoada. Vamos descer para o brejo onde haverá sempre água para dar ao Joaquim e a João Paulo. E a mulher que estava sentada na sala de jantar, com os olhos fitos nas varas de xique-xique e o queixo magro afundado na mão crispada, respondeu com a voz pausada: Já não adianta mais água, Joaquim já morreu. Zé Luís estremeceu sobre a violência do golpe que lhe dissipou todas as alucinações, e sentiu uma força terrível, a força do ódio e da revolta, invadindo-lhe o corpo todo, da cabeça aos pés. Entrou no quarto e viu seu filho morto. Um feixe de ossos enrolados numa coxa de retalhos, com os olhos muito claros e muito abertos. Os glóbulos vidrados e secos sobre os quais a chama de uma vela fazia esvoaçar sombras muito leves. Depois, desviando a vista, olhou a janela aberta para o pátio da fazenda, como se fosse um buraco enorme dando para o infinito. Foi até junto da janela e, olhando para o céu tranquilo, falou com Deus. Uma coisa dessas você não vê, mas quando a gente faz um pecado desse tamanho, está com um olho enorme em cima da gente. E Zé Luís, com a voz quase embargada pela emoção, conclui sua história. Foi a primeira vez que falei com Deus sem antes me benzer. No dia seguinte, enterramos o Joaquim e partimos os três. Maria, João Paulo e eu daquele inferno de brasa. Em brasa. A evocação de todo aquele sofrimento esgotou Zé Luís. Ele se calou abatido e ninguém insistiu para que ele prosseguisse nessa noite a história de sua peregrinação até o Recife. Esse capítulo é pesado, viu? Meu Deus do céu. É tão pesado que eu nervoso, eu coçando, arrancando as carninhas do dedo aqui, sangrou meu dedo todinho. Caramba. E olha que eu já li esse livro, viu? Dá um nervoso mesmo. Eu vou dar, antes de continuar, eu vou dar só uma voltada aqui que eu esqueci de, de grifar uma parte. Aqui, ó.
essa parte importante, né? Apresentar o seminário e tal. Vamos lá, capítulo 6. De como a fome fez de Zé Luís, honrado vaqueiro do sertão, um reles ladrão de queijo. Só muito tempo depois, numa noite em que se comemorava o batizado de um filho de Juvencio, que morava na ponta da aldeia teimosa, no mucambo de palha com piso de ladrilho, é que Zé Luís retornou o fio da história de sua descida do sertão até o mangue. Contou o resto da história sentado com outros amigos que também tinham ido ao batizado na sala do mucambo de Juvencio, que tinha o piso todo de ladrilho. A razão desse luxo, desse piso revestido de ladrilho e não de terra batida como era o piso de todos os outros mucambos, era que Juvencio trabalhava há anos numa fábrica de ladrilhos em Olinda e trazia todos os dias para casa um ladrilho. O vigia não ia fazer lembrança por causa de um ladrilho, mas com um ladrilho por dia conseguira Juvencio pacientemente reverter o piso todo da sala de seu mucambo e já tinha mais da metade do quarto forrado também de ladrilho. Mais uns meses e todo o seu mucambo seria um palácio em matéria de piso. Todinho forrado de ladrilho. Foi o próprio Juvencio que naquela noite pediu a Zé Luís para continuar a história da sua descida do sertão, cujo começo ele contara no mês passado. Zé Luís havia contado a tristeza, mas nada dissera sobre a vergonha. E essa também interessava aos companheiros, insistia Juvencio. Zé Luís fez-se um pouco de rogado, mas com alguns goles de cachaça, desembuchou o resto da história. No meu entender, o ato mais feio que um homem pode cometer é mesmo de roubar o que não lhe pertence. É tirar escondido as coisas dos outros. Ladrão para mim é o pior nome que se pode chamar um cristão. Pois bem, na seca de 47 eu dei para ladrão. Roubei comida, e roubei de um homem bom, que não merecia nunca ser roubado, mas vou contar como tudo se passou. Vocês já viram que não foi por ambição que a gente abandonou a terra do sertão. Não foi em busca de riqueza, foi em busca de vida. Foi para salvar a vida dos meus que desci para a costa. Vínhamos em busca de vida, mas o que a gente topava a cada instante era com a morte e não com a vida. Era tanta morte de retirante que a impressão que a gente tinha era que eles vinham mesmo acompanhando o seu próprio enterro. Eram os mortos caminhando até sua própria cova. Na beira da estrada tinha mais cruz plantada do que pé de pau vivo. A estrada parecia um caminho direto para outro mundo. E quando a gente chegava nas aldeias e nas vilas, também não eram os vivos os mais acolhedores. Eram os mortos. Zé Luís descreveu as vilas mal cuidadas, abandonadas por onde passaram. Vilas onde quase não se via viva alma nas ruas. Vilas fantasmas. Muitas casas com as portas escancaradas, batendo ao vento. O que parecia prosperar nelas eram os cemitérios, todos bem povoados de almas, murados, arruados, alguns até ajardinados, enquanto as vilas ao lado eram os montões de miséria. Era como se só existissem mesmo os mortos a reclamarem cuidados e ninguém pensasse mais nos vivos neste reino da morte. Caminhavam nessa procissão como fantasmas no meio de outros fantasmas. Vinha gente de todos os lados, e vinham todos correndo com medo da própria sombra, indo para o brejo e para a costa em busca da água e de comida. Vocês que chegaram para o Recife, vindos daqui de perto, da zona do brejo, não sabem o que é amargar a poeira das estradas do sertão em tempo de seca. Não é só a longura das estradas que não tem mais fim, é o sofrimento do retirante que também parece que não tem mais fim. Disparando pelos tabuleiros descampados, com o sol tinindo nas costas, com a fome doendo dentro da gente, e a poeira entrando pelos olhos e pelas ventas, o sertanejo come o pão que o diabo amassou. Foi o que se passou com a gente quando deixamos o sertão na seca. Zé Luís contou que depois de vários dias de marcha, começaram a encontrar gente nas casas. Nessa zona, a seca tinha sido menos feroz e muito matuto se tinha aguentado na terra sem precisar emigrar. Começou mesmo a aparecer lugarejo com a feira na praça, mas sempre com soldados de polícia, embalados colocados nas pontas da feira para evitar que os retirantes esfomeados chegassem ao extremo de invadir o povoado e saquear as mercadorias, de matar e de morrer por um pouco de farinha mofada. Uma noite a família se arranchou na beira da estrada, uma casa que tinha uma cacimba ao lado.
Foi a cacimba que nos seduziu, comenta Zé Luiz, depois de beber a sua água fresca e doce. Cadê coragem pra gente se afastar de sua frescura? Chegamos de tardinha, mas ficamos banzando em torno da cacimba, bebendo de vez em quando uma caneca d'água até o sol desaparecer de todo. Foi quando o dono da casa se aproximou da gente e ofereceu pousada para a gente passar a noite agasalhado. Contou que alta noite já estavam deitados na cozinha, quando chegou gente de fora. Ouviram um tropel de cavalos e depois o dono da casa conversando amável com outro homem. De manhãzinha ficaram conhecendo a vista. Desculpa. De manhãzinha ficaram conhecendo a visita. Era um amigo do dono da casa, fazendeiro no pé da serra, que vinha descendo com uma carga de queijo e de rapadura para entregar a um comerciante de Caruaru. O homem se chamava Xandu e era um homem simples, sem bondades. Gostou logo da gente, contou pra gente, enquanto bebíamos na cozinha uma xícara de café ralo, que ele tinha uma fazendinha na boca do sertão, mas como sua fazenda ficava no pé de uma serra, nunca sofria o desespero das secas. É que nas suas terras havia uma fonte que nunca secara em toda a sua vida. A fonte era um riacho correndo sempre, inverno e verão, irrigando as terras dele, as suas plantações de cana, de milho e de feijão. Tudo em pequena escala, é verdade, mas que dava, conforme dizia o homem, para manter as condições em decência à sua família. Eu tô grifando aqui porque eu tô achando importante, eu tenho que fazer um seminário, tá, não sei o que, etc. Tô grifando. Xandu convidou a gente para quando voltasse ao sertão, na época das chuvas, passar na fazenda dele e a gente prometeu porque eu queria ver o milagre desse riacho correndo sempre no sertão, mesmo que fosse só numas poucas braçadas de terra. Terminando o café, Zé Luiz se despediu de Xandu e logo e do dono da casa, de quem não se lembrava mais o nome, e partiu com a família pela porta dos fundos para continuar a viagem. Mas o homem que ficou olhando pela porta viu que eles não iriam muito longe. Ele viu logo que eu já não me aguentava mais das pernas, e com os pés rachados, os dedos sangrando nas cordas das alpargatas, Maria, com o bucho empinado para frente, parecia uma pata-choca pisando em ovos. O homem teve pena de nós e nos chamou de novo, e ofereceu para levar-nos montados a cavalo até Caruaru. É verdade que os animais dele eram os cavalinhos magros, extenuados, mas, como ele explicou, também a carga era pequena, era coisa leve, e o homem garantiu que podiam ir montados no meio das cargas. Eu numa e Maria noutra com João Paulo na garupa. E foi assim que, depois de ajudar o homem a fazer as cargas, saímos todos como ricaços no lombo dos cavalos pela estrada fora. O homem puxando a fila, Maria no meio e Zé Luiz montado no último dos animais. João Paulo, que escuta atento o relato do pai, relembra bem nítidas as cenas da viagem da família montada nos cavalos do seu Xandu. Lembra-se mesmo do susto que passou quando, ao anoitecer, deu um cochilo e acordou vendo uma onça enorme montada na garupa do cavalo, já prestes a devorá-lo. Deu um grito de pavor. Não era onça nenhuma, era o rabo do cavalo empinado enquanto o animal fazia suas necessidades sem interromper a sua marcha. Tinha falado tanto em onça naquela ponta de serra que o pavor se apoderou de João Paulo. Agora ele relembrava bem o susto que passou e a vergonha de ter gritado de medo e a mangação que fizeram dele. Escanchado em cima da cangalha, continua Zé Luiz com as duas pernas estiradas para frente de cada lado do pescoço do animal. Eu me sentia reconfortado de todos os sofrimentos. Sentia-me como Lorde, passeando a cavalos por suas terras. Os outros retirantes espiavam a gente passar com uns olhos compridos de inveja de tanta comodidade. De cima do cavalo tudo tomava uma feição diferente. A poeira incomodava menos e o sol já não parecia tão quente no lombo da gente, prosseguiu Zé Luiz. Só a fome continuava a mesma. Com os solavancos do cavalo pela estrada dura, a barriga roncava como um porco, e era de fazer medo o seu barulho nas tripas vazias. Com o calor do sol, começou a subir da carga um cheiro forte das mercadorias. Do lado direito vinha um cheiro bom de queijo, que me fazia cócegas nas ventas. Do lado esquerdo, um cheiro enjoativo de rapadura, que me embrulhava o estômago. Era o cheiro de queijo que me tentava, e por isso empinei um pouco o corpo desse lado.
A fome foi crescendo a minha barriga vazia. A fome foi crescendo a minha barriga vazia. A boca foi ficando cheia de uma saliva impertinente. Quanto mais eu cuspia, mais d'água me enchia a boca. Chegava mesmo a escorrer pelos cantos, e o cheiro do queijo me embebedando, me tentando como se fosse um cheiro forte de mulher. Procurei resistir à tentação. Pensei na bondade do homem, no favor que ele estava fazendo a gente. Eu não devia tocar nos queijos dele. Se o homem me confiara a sua carga, a carga era sagrada e eu tinha a obrigação de resistir à tentação. Tirei um pouco de palha que recobria os queijos e comecei a chupar essa palha seca, misturado com o cheiro bom do queijo. Pensava assim, enxugar a boca e enganar a fome. Mas a danada da fome, longe de se acalmar, parece que se excitava cada vez mais. Tonto de desejo, quase sem saber o que estava fazendo, comecei a passar a mão de leve nas bocas macias dos queijos. De repente, com a mão trêmula, como quem comete um crime, acabei metendo os dedos dentro da carne de um deles e arranquei um bom pedaço. Meti-o todo na boca e comecei a mastigar, disfarçando, quase sem mexer com os beiços, para que, no caso do homem se voltar para trás, não me pegasse em flagrante comendo os seus queijos. Deixei a mão dentro do giral, sempre amolengando os queijos e arrancando de vez em quando um novo pedaço. O gosto do queijo no céu da boca acendeu um apetite desadorado. Quanto mais queijo eu comia, mais vontade eu tinha de comer. Era como se fosse um vício impossível de largar. E quando o sol subia e descia no céu, eu continuava sempre como um rato roendo queijo. Os cavalos comiam pedaços de estrada e eu comia pedaços de queijo. De vez em quando o homem falava alto, me perguntando coisas. Eu fechava os olhos e fingia que estava cochilando, com a boca entupida de queijo, sem poder falar. Ele desistia de conversar, mas sempre que o homem tentava me falar, o remorso crescia dentro de mim. Tentava deixar em paz o resto de seus queijos. Sentia vergonha de ter que voltar a olhar o homem de cara e sentia medo de que antes de nós termos separado, o homem descobrisse que eu tinha devorado descaradamente os seus queijos. Esperava ele só desse pela coisa na minha ausência, quando chegássemos em Caruaru. É que antes eu abandonaria a sua companhia. Inventaria um pretexto e ficaria remanchando na estrada até perdê-lo de vista. Mas, como fora difícil na véspera sair da vizinhança da cacimba, agora também eu sentia como era difícil sair de cima dos queijos. A turma ria, sentindo água na boca como se com essa história dos queijos. João Paulo, de boca aberta, se babava de gozo com a história que o pai contava. Zé Luiz prosseguia. Continuei roendo o queijo, mas já começava a sentir a barriga empanzinada. Veio vindo um sono pesado. Acredito que cochilei de verdade, não garanto. Mas o fato é que de repente me senti jogado no ar, como se alguém me tivesse empurrado de baixo para cima, e estatelei-me no chão, ao lado do cavalo. Olhei a carga e vi a carga virada ao lado das rapaduras. Compreendi então que eu tinha comido tanto queijo que a carga desequilibrara. Todo mundo se assustou com o barulho da minha queda. Maria soltou um grito e o homem desceu depressa do cavalo para ver o que tinha acontecido. Tentei explicar que tinha dado um cochilo, mas não pude falar direito, com a boca ainda entupida de queijo. E quando o homem levantou a carga nos braços para equilibrá-la, ele viu tudo. Viu o giral das rapaduras pesado como chumbo e o giral dos queijos leve como a pena. Nesse momento passei a maior vergonha de minha vida. O homem indignado me chamou na cara de ladrão. Ladrão de queijo. Maria abriu no choro, o menino assustado também abriu a boca no mundo. Como não sou homem de levar desfeita para casa, veio uma vontade violenta de reagir. Levantei-me do chão cego para agarrar o homem pelas goelas, mas não pude. O homem estava coberto de razão. Fiquei parado diante dele, coberto de injúrias. O homem desorientado disparou pela estrada fora, tangendo seus cavalos aos gritos. O último ia com a carga pensa, com um dos lados quase arrastando no chão. Não reagi, mas reagiram as minhas entranhas, e até o sol se pôr, eu fiquei na beira da estrada, debaixo de um pé de juazeiro, vomitando queijo de coalho. É isso aí. Muito, muito interessante esse livro. Eu lendo ele a primeira vez, passando ali no... Pra quem conhece, acho que todo mundo, no Pina, naquele viaduto,
no ônibus, né, claro. Passava lendo ali e olhava o mangue, assim. É uma sensação gostosa. Caso tenha alguém aí, manda um alô aí no chat pra gente conversar alguma coisa, algum ponto que é interessante esse livro, discutir, assim, alguns detalhezinhos que eu gosto de falar. Caso não, pode ficar calado também, eu permito. Capítulo 7. De como seu maneca quase se desfez na diarreia da fome. Foi uma noite memorável a do batizado de Inácio, filho de Juvencio Baraúna. Memorável pelo banho de cachaça no qual os convidados afogaram suas tristezas. Memorável pelas histórias contadas por alguns desses convidados. Não foi só a história da descida de Zé Luís do Sertão, que nesta noite ficou registrada nos anais do mangue. Houve outra história que também causou sensação e da qual até hoje se fala. Foi a história que contou seu Maneca, do Crato. Quando Zé Luís terminou sua história, seu Maneca disse com uma voz pausada: Você vomitou de vergonha toda a sua fome, Zé Luís. Pois eu, com licença da palavra, caguei a minha fome toda do sertão até aqui. A frase quase que chocou aos ouvintes, habituados com a seriedade das palavras de seu Maneca. Com a sua atitude sempre reservada, com a sua cara fechada, de lábios finos e de ossos quase que à mostra, com a sua cara de pau. Mas seu Maneca, indiferente à surpresa que causou, continuou sereno sua história. Só larguei o sertão quando não pude mais me aguentar. Comi todas as minhas reservas de milho e de farinha. Depois virei raizeiro. Durante um mês inteiro, cavei o chão duro e rachado da seca em busca de raiz de planta braba. Comi xique-xique, macambira e raiz de mucunã. E continuaria comendo se até hoje essas plantas brabas, para não largar minha terra, se não fosse a sede desesperada. Foi a sede que me botou para fora do sertão mais do que a fome. E seu Maneca passeava os olhos pela sala mal iluminada, como se procurasse rever nítidas na sua lembrança as paisagens desoladas do sertão curtido pela sede. Como se estivesse vendo a sede na terra, das pedras, das árvores, dos bichos e dos homens. Tudo recoberto de uma poeira seca, de uma espécie de sede em pó. Passando a língua sobre os lábios secos, seu Maneca prosseguiu, sem pressa de acabar a história. Quando senti que a sede ia mesmo arrancar o meu couro, resolvi partir. Desci do Crato com um magote de gente na direção de São Francisco para pegar um navio gaiola que nos trouxesse até o Brejo. Foi uma viagem de desesperados. Os retirantes já às portas da morte, com as gargantas apertadas de sede, entupidas da poeira das estradas, as tripas ruídas pelas comidas brabas. Mas o que havia de pior era a caganeira da fome. A diarreia daquele mundo de gente, todos se cagando pela estrada, sem nenhum acanhamento. Abaixando-se na beira do caminho, contorcendo-se de cólicas. Alguns, na agonia, ficavam ali mesmo, rolando o corpo convulso em cima de sua bosta. A maioria reagia e prosseguia a viagem. No ar esturricado do sertão, a merda secava depressa e virava poeira, entrando pelas ventas da gente e aumentando a sede. Aqui, acolá, a gente encontrava um amontoado de povo. Eram os campos de concentração dos retirantes, organizados pelas inspetorias das secas. De longe, a gente sentia a presença desses campos pelo cheiro de podre que o vento trazia deles. Cheiro de carne humana se desfazendo. Cheiro de fome e de morte. Eu evitava sempre passar nesses campos onde a doença faz pousada para tocaiar suas vítimas. Passava ao largo. Havia uma atmosfera de suspense no mocambo de Juvencio. As garrafas de cachaça quietas na mesa da salinha, os copos descansando no chão ao lado de cada convidado. Ninguém bebia senão as palavras de seu Maneca. Foi, como já disse, uma viagem de desespero. E ouvi coisas de cortar coração. Encontrei com um grupo de retirantes de uma vila do Seridó que me contaram terem sido expulsos de casa pelos morcegos e pelas serpentes. Atazanados pela fome, não havendo mais gado para sugar o sangue, os morcegos atacavam as próprias pessoas, chupando-lhes o sangue durante o sono. Também as cascavéis, assanhadas pela fome e pelo calor, vinham buscar suas presas dentro de casa, armando seus botes debaixo das camas e das mesas.
Sentindo brilhar certa dúvida no olhar de algum ouvinte, o sertanejo, ferido nos seus brios, mudou o tom da voz, falando mais grosso e mais depressa. Se não querem acreditar, não acreditem, mas garanto que vi com os meus próprios olhos as marcas das mordidas dos morcegos na pele dos homens que me contaram a história. E com esses mesmos olhos eu vi as lágrimas correndo do rosto de uma mulher que tinha perdido 2 filhos mordidos dentro de casa por uma cascavel. Eram 2 gêmeos que já estavam andando quando a seca chegou. A seca chegou. Mas com a fome, mas com a fome braba voltaram a engatinhar. E foi engatinhando pelo chão da casa que a cobra pegou os 2. Foi ouvindo histórias desse gênero e contorcendo-me de cólica o tempo todo que alcancei as margens do São Francisco, onde tomei um vapor chamado Alagoas. Lembro-me bem, porque chegando junto do cais, vi o nome escrito com letras brancas no casco marrom do navio, com a pintura toda descascada, como se tivesse, também, sofrido os horrores da seca. Estávamos em Pirapora. Pirapora, seu maneca, é a terra do meu compadre Juvenal, dono da olaria do Imbolé, comentou o Juvencio. Eita, minha voz está falhando já. Sabia não, Juvenal. Sabia não. Juvenal é de lá? Deve ser terra boa. Não tenho o que dizer dela. Pensei mesmo que Pirapora seria o fim do meu martírio. Quando tomei o navio, armei minha rede no convés, entupido de retirantes, e arrebiei nela o corpo cansado. Senti-me outro. Quando o barco começou a navegar de rio abaixo, voltou-me a vontade de viver, mas foi uma ilusão passageira. Tocou o sino de bordo, chamando todo mundo para jantar, e aquela gente faminta começou a comer com a fome de lobo. Comia com a boca e com os olhos. Mas poucos terminaram a refeição. No meio da comida começaram a correr às pressas na direção da popa do navio. Era uma debandada geral. Pensei a princípio que era o tal do enjoo de mar que iriam devolver pela boca a comida que o estômago rejeitava. Mas não era não. Compreendi o que era, quando senti um arroxo de cólicas nas tripas, violento como nunca. Arranquei também da mesa à procura de uma latrina. Ficavam na popa do navio, mas só havia 4 latrinas e a fila dos candidatos era enorme. Então, a fila foi se desfazendo por si. Os homens foram se aliviando ali mesmo, nas bordas do convés, agarrados às barras de ferro do navio. Foi o que também fiz. A viagem inteira havia gente acocorada no convés, que virou um verdadeiro chiqueiro. Ninguém aguentava comer com as tripas naquele estado, ruídas pelas plantas brabas. Nem parecia gente viajando. Parecia porcos fuçando na sujeira. Quando abandonei o navio em Penedo, olhei para a popa do barco para gravar bem o nome dele na memória. O nome estava ilegível, as letras todas borradas, recobertas pela sujeira que tinha escorrido do convés pelo casco abaixo. O pessoal cuspia no chão de mosaico com nojo das palavras de seu maneca. Cada um agarrou seu copo de cachaça, mas ele prosseguiu indiferente à surpresa e ao nojo dos ouvintes. Não acabou não, tem mais miséria. Seu maneca também bebeu mais um gole de sua cachaça para limpar a garganta e prosseguiu sua história. Minha intenção era ficar mesmo no brejo para esperar que um dia as chuvas voltassem a cair no sertão e eu também voltasse para minha terra. Não tinha intenção de abandoná-la, mas não vi jeito de me acomodar na zona do açúcar para esperar que a seca abrandasse. Fui chegando nessa zona e fui logo me assustando. Desci uma serra quando vi embaixo no vale um imenso mar de verde. Pensei que já estava na costa e que aquilo tudo era água. Mas não era não, era um mar de cana. Era cana que não se acabava mais até perder de vista. Eu nunca tinha visto plantação tão descomunal. Assustei-me. No meio daquele mar de cana havia uma grande casa branca bem ao lado da usina, com um bueiro mais alto do que a torre da igreja do Carmo. Achei uma beleza de lugar. Havia uma lagoa grande em frente da casa e um sítio com fruteiras ao lado. Tudo limpo, brilhando ao sol. Ofereci-me para trabalhar ali, mas me disseram que nem pensasse nisto. O dono da usina não queria nem ouvir falar em retirante do sertão. Tinha horror deles, porque uma vez um grupo de retirantes famintos tinha invadido o armazém das mercadorias. Agora ele punha 2 cabras armados na porta do armazém para receberem os retirantes à bala. Era o que diziam os moradores. E diziam coisas piores.
Diziam que aquela água tão calma e tão verde da lagoa continha no seu fundo as ossadas de muitos retirantes que o homem tinha mandado sangrar para se vingar de terem comido seu feijão e a sua farinha sem pagar. Devia ser invenção dessa gente tanta barbaridade. Devia ser história para me assustar e para que eu não ficasse naquela terra. História nada, seu maneca. Garanto-lhe que é a mais pura verdade, atalhou Zé Luiz. Conheço bem o lugar, e o dono do lugar de que o senhor está falando é o coronel australiano da usina Estrela. O homem é mesmo uma fera, e a sua fama de perverso se estende por todo o sul do estado. Imagine que até hoje ele conserva pendurado na parede da sala de pagamento 2 grandes chifres de boi com as pontas de metal. O homem diz que é para dar cristel de urtiga e pimenta em cabra de safado. E é mesmo. Conheci 2 caboclos que trabalhavam para ele, mas que um dia se meteram em avalente e foram reclamar do homem um aumento do salário. Saíram da usina Estrela com o cu em brasa, com o cristel de pimenta e sebo quente que receberam no ralo. Pois então você me dá razão, Zé Luiz, nas precauções que tomei, prosseguiu seu maneca. Por segurança, distanciei-me um pouco da casa mal afamada e me arranchei debaixo de uma umburana de cheiro, numa curva da estrada. Foi quando 2 caboclos que traziam alguém numa rede pararam para descansar na sombra da mesma umburana, que era mesmo convidativa. E foi a conversa que tive com esses 2 moços que me fez tomar o horror do brejo e desembestar pela estrada fora até chegar aqui no Recife. Ai, meu Deus. E qual foi sua conversa com os moços, seu maneca? Perguntou intrigado o próprio Zé Luiz. Vou repetir para vocês a conversa que tive, tintim por tintim, e vocês me dirão se não tive razão em abandonar o brejo. Perguntei para os moços, que levam aí embrulhado nessa rede, irmãos? E os moços responderam, levamos um morto, irmão. De onde vem esse morto, irmãos? Perguntei. Vem de bem longe. Em vida vivia nos ombros da serra e agora defunto. Há horas que viaja pela sua última morada no fundo do vale. Mas vai sem pressa, sem paciência, como em vida, irmão. E ele morreu de quê? Foi de morte morrida ou de morte matada? Difícil de responder, irmão. Parece mais ter sido morte matada. Com que mataram um homem? Com faca ou com bala, irmãos? E perguntei. Nem de faca nem de bala. Foi um crime bem mais bem feito. Crime que não deixa marca. De que mataram esse morto? De que mataram então esse morto? Indaguei a eles. Bem calmos responderam. Indaguei e eles bem calmos responderam. Esse morto foi matado de fome, irmão. Chega ou não para assustar um cristão? Perguntou seu maneca, terminando seu relato macabro, sentado no piso de ladrilho do mocambo de Juvencio. Os companheiros acharam que seu maneca era meio poeta, mas não ririam da história dele. E não era mesmo para rir a história de seu maneca. A garganta já tá ficando ruim. Vamos embora. Capítulo 8º. Ai, meu Deus. Vamos embora. De como os moradores da aldeia teimosa construíram na marra a sua cidade. Quando Zé Luiz e sua família vieram morar no Recife, ainda não existia a aldeia teimosa. Tudo que não havia naquela área era uma grande coroa de lodo que o rio nunca cobria, nem mesmo nas suas marés de enchente e sobre a qual 4 ou 5 moradores tinham fincado seus mocambos no meio da garranchada dos mangues. Colocados a grande distância uns dos outros, isolados, perdidos naquele enorme latifúndio de lama, partilhavam o latifúndio os mocambos de Cosme, da Negra e da Lina, de Mateus o Vermelho, e de Chico, o Leproso, que fora o primeiro morador daqueles ermos. Chico tinha se mudado para ali, fugindo da sociedade dos homens para se esconder e para defender a sua liberdade ameaçada pela caridade pública organizada. Chico apanhara a lepra e sabia que bastava olhar para o seu rosto com o nariz deformado e enormes orelhas caídas para se reconhecer o seu apavorante mal. Quando os médicos quiseram interná-lo no hospital, ele se negou terminantemente, pouco disposto a trocar a sua liberdade por uma remota cura em que não se acreditava. E quando as visitadoras do serviço de higiene começaram a procurá-lo para insistir no seu internamento, ele desapareceu de vez de Ambolê,
onde até então morava, e veio ocultar-se na lama dos mangues de Afogados. Naquele tempo não havia ainda um poder público organizado para defender esse tipo de latifúndio, e por isso cedo foi ele invadido por outros colonos, vindos de terras distantes em busca de um pedaço de chão desocupado onde deitar raízes. Eram retirantes de outras secas, tangidos pelo vento de fogo do sertão como um monturo humano. Eram imigrantes expulsos de outro latifúndio, o do açúcar, esse bem mais protegido pela lei, onde não podia haver invasões de terras. O que havia era o regime do arroxo, do trabalho esfalfante no eito da cana, sem tempo nem permissão para se plantar um só pé de milho ou de feijão para ajudar a matar a fome da família. E assim, o latifúndio do açúcar secretava sempre seus excessos de gente que o latifúndio de lama absorvia como mata-borrão. E a cidade do Recife inchava, embebida naquela tinta grossa da miséria, formando sua crosta de mocambos. A metrópole pernambucana ia virando uma mocambópolis. E foi por isso, na defesa de sua estética ameaçada, que o governador do estado deu início a uma grande campanha contra os mocambos, contra essa lepra urbana que ameaçava recobrir toda a beleza senhorial da capital do Nordeste, toda a casta e fina nobreza dos seus antigos solares com esses sórdidos borrões da miséria. Mas nesta campanha contra os mucambos, o governador não se procurou analisar onde se assentavam as verdadeiras raízes do mal. Pensava ele que essas raízes estavam fincadas ali mesmo na lama dos mangues e que bastaria arrebentar essas raízes para que viesse a desaparecer a vegetação braba dos mucambos. De acordo com o que eu li recentemente do meu caro amigo Francisco, isso daqui é referência a nosso presidente governador Agamenon Magalhães. Mas vamos seguir. Nem ele, nem seus auxiliares se davam conta que aquela vegetação dos mucambos que brotava como uma flor de lodo na vasa dos mangues tinham raízes que se alongavam pelo solo do país inteiro e pelo subsolo de suas estruturas sociais arcaicas. Produto do feudalismo agrário que oprimia e explorava há séculos toda aquela pobre gente que acabava um dia preferindo o fedor dos mangues ao fedor das malocas, dos engenhos, das novas senzalas fracionadas em torno das novas casas grandes. Da campanha do governador fazia parte não só a destruição dos mucambos colocados às portas da cidade ou ao lado das suas principais vias de acesso, mas principalmente a interdição de que se construíssem novos mucambos. Só se permitia a construção de casas de telhas como aquelas que estavam construindo os institutos de previdência e onde iriam morar os operários amparados pela lei. Mas esquecia também o governador que os moradores dos mucambos não eram operários. Eram em sua esmagadora maioria desocupados que viviam de expedientes ou biscates ou em última instância da pesca de caranguejos, por não encontrarem outro gênero de trabalho. É que só o mangue e o mucambo estavam à altura de suas posses. No mangue o terreno não é de ninguém, é da maré. Quando ela enche, se avoluma e se estira, alaga a terra toda. Mas quando ela baixa e se encolhe, deixa descobertos os calombos mais altos. Nesses calombos de terra levantam os retirantes os seus mocambos com as paredes de varas de mangue trançadas de lama amassada. A cobertura de palha de coqueiro, de capim seco e de outros materiais que o monturo fornece. Cara, tá ruim já. Tudo de graça encontrado ali mesmo numa bruta camaradagem com a natureza. O mangue é um camaradão. Fornece tudo. Casa e comida, mocambo e caranguejo. Não era, pois, fácil para essa gente de economia tão restrita romper assim com o mangue só para cumprir as instruções do governo. O que era necessário era burlar essas instruções. A primeira coisa fora parar de construir mocambos nas vizinhanças da cidade e orientar a sua plantação para recantos mais remotos como esse onde já moravam Zé Luiz, Cosme e Chico. E assim, de repente, aquela área quase deserta recobriu-se de tanto mocambo que atraiu a atenção da polícia.
e a polícia tinha que agir com a maior energia, porque tinha recebido instruções formais das autoridades superiores. Tinha que limpar aquela terra da lepra dos mocambos. Proviam essas instruções do fato de terem aparecido os donos das terras dos mangues, que antes não eram de ninguém, eram da maré. Esses novos donos eram, por coincidência, senhores muito importantes e ligados à situação. Verdadeiros sustentáculos do governo local que apoiavam incondicionalmente, mais do que exigiam toda a vigilância na defesa de suas terras, registradas com grandes subterrâneos do Serviço de Terras da Marinha. Esses atravessadores registravam muitas vezes terras inexistentes, esperando que um dia a maré as parisse. Outros registravam pequenas ilhas já paridas pela maré, mas ainda nuas, sem a vestimenta dos mangues. Registravam pequenas coroas de lodo, espécie de feto de ilhas, com o seu corpo mole e liso, ainda enlambuzado da gosma nutriente do rio. É que sabiam esses atravessadores que as coroas de lodo iam crescer, que esses criadores de terras, que são os mangues, iriam levantar o lombo dessas terras, engordar as suas carnes, dar-lhe ossos com as suas raízes rugosas e transformá-las em verdejantes ilhas firmemente ancoradas no meio das águas fecundantes. Por isso, se faziam depressa donos das terras para explorá-las, exigindo no futuro do habitante do mangue um escorchante aluguel por aquele pedaço de lama onde ele tinha plantado seu mocambo. E se o morador podia pagar, que saísse dessa lama que o mangue já tinha secado e fosse para outra zona de lama mais mole viver dentro d'água com os caranguejos. Muitos desses atravessadores tinham sido pobres diabos, bundas sujas nascidos do nada, alguns da própria lama dos mangues, mas que tinham levantado a cabeça, fazendo seus negócios fedorentos metidos na lama da política. E agora, transformados em homens importantes, não tinham qualquer escrúpulo em asfixiar e envenenar a vida dos miseráveis, em torcer-lhes o pescoço com a mesma indiferença com que se torce o pescoço dos galos moribundos nas brigas de galo para ajudá-los a morrer. Apenas para poupar seus nervos fracos, encarregavam os policiais de torcerem o pescoço dos moradores do mangue para ajudá-los a morrer de fome. Vieram então os fiscais da lei. Interditaram que se construíssem novos mocambos. Os fiscais fincavam marcos de madeira no chão e avisavam que daquela marca para diante ninguém podia mais construir. Faziam ameaças terríveis contra o povo, que se o povo dali teimasse em levantar novos mocambos, tudo seria derrubado. O bairro inteiro seria incendiado, mas os mocambos continuavam a prosperar. E foi por isso mesmo que o bairro tomou o nome de Aldeia Teimosa. Porque teimava em existir e em crescer contra a vontade e contra as ordens do governo, no peito e na marra, como diziam em sua linguagem de gíria. Mas toda essa luta foi travada com tamanha astúcia, que merece ser contada em seus detalhes. Começaram os moradores por consultar Cosme, que já se tinha revelado nesse tempo um conselheiro bem avisado em suas opiniões. Cosme explicou ao grupo que, ao seu ver, essa campanha contra Mocambo era coisa passageira. Não passava de uma manobra política do governo para ganhar as eleições no ano seguinte. Era pura demagogia. E era verdade que o governo nesse tempo andava muito por baixo, muito necessitado de melhorar o seu prestígio. Com a carestia da vida, a decepção era geral. Mesmo os ricos não andavam muito satisfeitos com o governador, porque os seus negócios não tinham prosperado muito com o seu governo. O comércio andava fraco. O preço do açúcar e do algodão não estava dando grande margem de lucro. O povo mesmo, esse tinha horror ao governo, principalmente depois das barbaridades cometidas pelo chefe de polícia, quando os operários de uma fábrica de tecidos tinham feito uma greve para ganharem um pouco mais. E o que ganharam foi muito pau no lombo e as grades da cadeia para os seus dirigentes de classe. Para agravar a posição do governo, havia ainda a gritaria da oposição, que já começara a sua campanha eleitoral, protestando em tudo o que era comício, contra a carestia da vida e contra as habitações miseráveis do Recife. Fora diante dessas circunstâncias que o governador maquinara uma campanha que pudesse levantar o prestígio do governo. Falou o governador com os representantes do governo federal, mobilizou os institutos de previdência e lançou um plano de construções populares, de casas baratas para os pobres. Mas tudo isto, afirmava Cosme, era só para inglês ver. Não passava de um plano de fachada. Construíram uma meia dúzia de casas na beira de estradas que dá acesso à cidade.
principalmente da estrada que comunica com o aeroporto, para que os visitantes de fora ficassem impressionados com as grandes obras do governo e o resto ficaria no papel azul dos planos dos engenheiros e no papel de jornal da imprensa oficial. A campanha contra os mucambos só iria durar mesmo até as eleições. Depois ficaria tudo como antes, como tinha sido sempre. Os pobres ficariam esquecidos nos seus mucambos e o novo governo iria ajudar os seus amigos a enriquecer ainda mais. Não havia tempo para outra coisa. Essa explicação de Cosme não foi aceita por unanimidade. Havia entre os presentes um sertanejo chamado Januário, que trabalhava para um homem de prestígio do governo, o subdelegado de Areias, que, com certa timidez, se aventurara a afirmar que talvez o governo não fosse tão ruim assim, que talvez suas intenções fossem até boas, e que talvez em breve estivessem todos morando nas novas casas que o governo estava construindo no caminho do aeroporto. Mas Cosme dera uma gargalhada diante da ingenuidade do matuto, que acreditava em conversa para boi dormir. As casas só iriam mesmo servir para encher os bolsos dos construtores do governo e prontas iriam alojar apenas os cabos eleitorais do grupo. Não eram casas para o bico deles, moradores de Mucambo sem prestígio, sem encosto na máquina do governo. Cosme já estava acostumado com essas campanhas para atrair eleitores nas vésperas das eleições. Era macaco velho, conhecedor dessas manobras. E mesmo que a campanha fosse feita com boas intenções, como afirmava Januário, cedo a coisa tomaria outro rumo. Os sabidos viriam corromper as boas intenções. Cosme lembrava ao grupo o que acontecera no governo do presidente Epitácio Pessoa. Era um homem do Nordeste, nascido numa cidade da Paraíba, perto da cidade onde Cosme nascera. O presidente Epitácio era um homem bem intencionado. Queria redimir o Nordeste do flagelo das secas. Chamou os melhores engenheiros do país e fez um grande plano de obras de construção de açudes e de estradas. As obras contra as secas. Comprou máquinas em penca no estrangeiro para executar essas obras e contratou batalhões de gente. E o movimento começou no Nordeste. Mais cedo começaram as dificuldades. O grosso do dinheiro que o governo federal mandava caía no bolso dos donos da política e as obras não avançavam. E quando, depois de um fracasso danado e de um tremendo escândalo que a oposição explorou, Epitácio deixou o governo, as obras contra as secas caíram no esquecimento. Todas aquelas máquinas que deveriam cavar poços, cacimbas e açudes para dar água ao Nordeste inteiro ficaram abandonadas no meio do campo, desfazendo-se como carcaça de boi morto durante a seca. Afora Januário, todo mundo concordou com as opiniões de Cosme. Na verdade, mesmo Januário ficou de acordo, pois não insistiu mais em defender o governo de seu patrão. A história era a mesma aquela que Cosme explicava. Não havia para eles nenhuma esperança de saírem do mango e do mucambo. O que era preciso era se defenderem com unhas e dentes para que não derrubassem os mucambos, deixando na rua ao Deus dará, ao sol e à chuva. Era urgente traçar um plano para evitar essa calamidade, e eles confiaram essa tarefa à sabedoria de Cosme. Cosme aceitou o comando. Da sua cama de paralítico, ele dirigiu toda a batalha da aldeia teimosa. Traçou um plano completo da batalha, o qual, realizado à risca, deu-lhe uma vitória total contra as forças do governo e da polícia. Estabeleceu-se desde logo que só se constituiriam novos barracos um dia por semana. Ou melhor, numa só noite, porque todos os trabalhos de construção teriam que começar ao anoitecer e terminar nesta mesma noite, antes do dia amanhecer. E assim foi feito. Durante a semana inteira, todos os moradores associavam seus esforços para juntar os materiais de construção. Uns traziam tábuas velhas da cidade, outros velhas folhas de zinco e latas vazias. Havia os que se encarregavam de cortar as varas dos mangues e os que colhiam a folha de coqueiro, subindo pelos troncos das árvores à beira das praias, como se fossem uns garotos do mato. E quando havia sinal de que os vigias dos coqueirais, armados de fuzis, se aproximavam da zona, os cortadores de palha voavam das copas dos coqueiros com duas grandes folhas, uma debaixo de cada braço, e aterrizavam na areia fofa da praia como grandes pássaros marinhos. Todo aquele material, folhas de coqueiros, varas de mangues, barro amassado, caixa de querosene, folha de zinco, tudo era amontoado em certos lugares estratégicos, escondidos debaixo das moitas dos mangues. No dia da construção, aumentava a tensão nervosa em todo o bairro. Ficavam todos de orelha em pé, atentos e impacientes que a noite chegasse para darem início ao trabalho.
e distribuíam-se as tarefas. Os que deviam trabalhar na construção e os que deviam participar do espetáculo para desviar a atenção das autoridades. Ao cair da noite, começava numa extremidade do bairro, bem longe do ponto onde iriam ser construídos novos barracos, os preparativos para uma grande noitada de diversão, pastoril, maracatu ou bumba meu boi. Era quase sempre bumba meu boi, o que mais entusiasmava a todos, embora o maracatu fizesse mais barulho, podendo abafar e esconder melhor o barulho das construções. Quando o terreno ficava cercado dos moradores, principalmente das mulheres, o boi aparecia e cantava: "Vem meu boi lavrador, vem fazer bravuras, vem dançar bonito, vem fazer mesuras. Vem dançar meu boi aqui no terreiro, que o dono da casa tem muito dinheiro." E o boi, que era apenas um bom dançarino, quase sempre o Sebastião, com a cabeça coberta por uma armação de papelão com grandes chifres, dançava e pulava e fazia roda e cumprimentava conforme as ordens do vaqueiro. E de vez em quando sentava os chifres na bunda de um dos presentes, sempre naquele com que Sebastião não simpatizava muito. E o folguedo continuava: "Alô, meu boi!" E o coro então respondia: "E bumba, dança com jeito! E bumba, fez a mesura! E bumba, espalha a gente! E bumba!" E cada vez que o bombo ressoava no ar, os construtores estavam cobertos pelo barulho da festa para realizar o seu trabalho. Começavam por arrancar os marcos fixados pelos fiscais e plantá-los mais adiante, criando o espaço legal para as construções. Depois começavam a bater as estacas na lama, pregar os pregos nas varas, bater a lama no engradado de varas. Era como se trabalhassem com veludo, sem fazer barulho, porque o barulho do bumba meu boi cobria de longe o barulho da construção. Se por acaso aparecia por perto um fiscal da lei, ele era enquadrado com boas conversas no terreiro e o boi lhe fazia as maiores reverências e mesuras. Mas se ele era exagerado no cumprimento dos seus deveres e queria visitar mesmo o bairro todo para ver se não estariam levantando algum barraco, mesmo de noite, em qualquer canto mais remoto, então saíam em cena duas figuras bem instruídas de suas tarefas. Eram duas cabrochas bem parecidas, operárias da fábrica de cigarro Caxias, as quais sorriam para a autoridade, insistindo em dar um passeio com elas pelos lados da cidade, que era o lado oposto da construção. A autoridade em geral caía na esparrela, e saía por ali afora a dizer às duas cabrochas do serviço de contra-espionagem do Cosme. Não arranjavam grande coisa, nem com a Clotilde, que era a mais velha, nem com a Zita, a mais nova. Todas duas sabiam se defender bem das investidas desses homens do poder e de suas audaciosas propostas. Ficavam sempre juntas negaciando, dando corda, acendendo o desejo dos homens, mas tirando sempre o corpo fora na hora do aperto, dando, quando muito, a boca e o bico do peito, mas defendendo o resto com obstinação, dando o suficiente para desviar o pensamento dos homens das suas tarefas de vigiantes da lei. E até de manhã a construção prosseguia. Quando a madrugada ia raiando, a turma da construção tinha terminado sua tarefa. Tinha preenchido o espaço vazio entre a linha das casas e os novos marcos fincados no chão. Escondiam às pressas os restos de materiais para as obras da próxima semana, tomavam todos o seu banho de rio e iam para casa. Logo que o sol nascia, chegavam novos representantes da lei. Havia sempre um mais desconfiado que notava qualquer coisa, que os mocambos da frente tinham a fachada mudada, que o bairro estava muito fresco, mas os marcos ali estavam, fincados no chão como um símbolo indiscutível de que as ordens tinham sido obedecidas e as autoridades respeitadas. A lei respeita-se, mas não se cumpre, dizia Cosme satisfeito, e a aldeia teimosa crescia. Olha, eu vou dar uma pausa por aqui, que minha garganta também não está mais aguentando. Eu acho que mais tarde, assim, umas 7 horas, eu vou continuar. E daí eu já termino, né? Falta pouco, faltam acho que uns 4, 5 capítulos. Aí eu termino hoje à noite. Mas eu não sei quem teve aí, eu não consigo ver. Mas eu, sei lá, eu agradeço pra quem teve aí. E, sei lá, eu fico sempre feliz de estar divulgando Josué. Porque o cara é brabo. E essas visões que ele tem do Recife, né, que ele tinha do Recife, e era uma visão, assim, enquanto ele estava no exílio, né, então deixa um negócio assim mais especial ainda.
E aí eu tô gostando muito, né? Assim, na segunda vez que eu tô lendo, ele é a primeira vez em inglês, tô lendo essa segunda agora em português. E não sei, isso é maravilhoso. E é isso, basicamente. Mais tarde tem mais.